Olá pessoal, tudo bem? Então esse é o nosso terceiro vídeo aí da nossa revisão. Na aula passada, ou melhor, no vídeo passado, nós terminamos aí a nossa aula com essa integral, né? Tínhamos aí essa integral e nós vimos aí várias propriedades. A propriedade da soma, a propriedade quando você tinha um escalar ali no integral, esse escalar ele poderia sair para fora da integral. Enfim, e nenhuma dessas propriedades nos ajudaram aí a calcular essa integral, ok? Então, como é que a gente poderia calcular essa integral sem usar aí o limite da soma de rima que nós fizemos aí na primeira aula, que foi bem trabalhoso aí, né? Nós não gostaríamos de usar essa técnica todas as vezes, né? Então, a ideia é o seguinte, a ideia é agora, nesse momento, ver a integral não mais como um número, né? Como algo que represente aí um número real, né? Mas ver ela de alguma forma como uma função, né? A gente gostaria então agora de ver ela como uma função. E como é que a gente poderia fazer isso, né? Então a ideia é o seguinte: nós vamos pegar aí uma função, né, contínua e integrável. Então uma função aí que a gente que seja contínua. E aqui eu deveria colocar aí entre parênteses, vamos colocar assim, entre parênteses aqui, que toda função contínua é um spoiler, mas nós vamos ver que ela é integrável, né? Então por isso essa hipótese aí ela pode ser, digamos, omitida. Mas a ideia é o seguinte: vamos fixar o limite inferior da integral definida. Então está aqui o limite inferior, esse é o limite inferior, e esse aqui é o limite superior da integral. Ok? São dois valores, são dois extremos, ou seja, quando você tem ali o seu intervalo, né, na sua integral, esse é o A e esse é o B, ok? Então, esse é o limite inferior e esse é o limite superior da integral que você quer calcular ali a área abaixo daquela curva, ok? Tudo bem. E o limite superior, a gente vai deixar ele variar, ou seja, nós vamos fazer aí o limite superior variar, ou seja, você vai travar esse A e esse B você vai deixar ele movimentar, tanto para lá quanto para cá, ok? Então, no lugar de B, nós vamos colocar aí um valor que nós não conhecemos, né? Uma indeterminada, né? Uma variável. E o melhor nome para variável aí, segundo os matemáticos, é a letra X, né? Foi feita aí uma pesquisa, não, brincadeira, não foi feita pesquisa nenhuma, mas então o valor a letra preferida aí dos matemáticos é a letra X, ok? E aí, apenas para não ter confusão, porque o que está variando aqui é o intervalo, mas nós também tínhamos aí a integral de f de x dx de a até b, mas agora eu quero variar esse daqui, eu poderia chamar esse de y, ou de t, ou de qualquer letra que eu queira. Mas, para não gerar confusão, né, vamos trocar então, em vez de trocar a letra aqui, vamos trocar a letra aqui, ó, a letra da f. Porque não é o mesmo x, né? Esse x que está variando aqui, né? Ele não tem nada a ver aí com o x da sua função, ok? Então, apenas aí para uma questão aí de notação, vamos colocar aqui um t, f de t dt, e vamos deixar o x aqui. Tá, vamos entender que função que é essa, né? Então, eu peguei uma função f, comecei com essa função, vou chamar a variável de t, e vou montar uma nova função f grande, que é definida pela integral de a até x. Então, aqui você tem a função x, f de x, igual a 5. Digamos que essa função esteja definida do 0, 10 nos reais. E o gráfico dessa função, então, é uma coisa assim, né? Aqui, no 0, ok?
Então, quem que é essa função, né? Quem que seria, por exemplo, f de 2? Então, f de 2 é a integral de 0 até 2, integral de 0 até 2, 5 dt. Então, eu vou ir aqui no 2 e calculo a integral. A integral é essa área, é 2 vezes 5. 5 ali é a função. 2 vezes 5 dá 10. Então, esse valor aqui é 10. Mas quem que é essa função, né? Essa função aqui, f grande. Quem que seria essa função? Bom, nesse caso, a gente pode colocar aqui um valor x qualquer, né? A gente quer calcular quem que é o f de x. Quem que é isso? Bom, isso é a integral de 0 até x, 5 dt. Bom, a integral de 0 até x, quem que é? É essa área aqui. Geometricamente é essa área. Mas essa área eu sei calcular. A base vale x e a altura vale 5. Então, seria altura vezes a base e é 5x, ok? 5x. Pronto, essa é a função. f de x é igual a 5x, ok? Note que se eu fazer a derivada de f de x, essa derivada dá justamente 5, que é o que está aqui dentro, ok? Tudo bem. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos fazer aí a derivada de... ou melhor, vamos fazer a função f de x grande dessa função t. Então, agora a nossa função é a função t. Digamos que ela esteja definida aí de 0 até 10, apenas para simplificar, né? E aí nós temos aqui o gráfico da função. Vou fazer com outra cor. Vamos pegar o vermelho outra vez. Então, temos aí vermelho. Aqui está o 10. E aí a gente quer calcular quem que é o f de x. Bom, o f de x, ele é essa integral. A integral de 0 até um valor x qualquer. Mas essa integral representa, então, uma área, essa área aqui. E nós sabemos calcular a área de um triângulo. É a base vezes a altura, e a altura aqui também é x, né? Porque a função é a função f de x igual a x, ou melhor, como nós estamos com a variável t, aqui o mais apropriado seria usar aí a variável t. Então, seria x base vezes a altura dividido por 2, que é x² sobre 2. Novamente, né, note que f' de x vai dar x, que é a mesma função que está aqui, olha lá, x e aqui está t. Com outra letra, né, se você mudar a variável aqui, né, chamar t de x, você tem que essas duas funções aqui são exatamente a mesma. Vamos fazer mais um exemplo, para ficar claro aí, para você entender qual que é o processo, aonde que a gente quer chegar com esse processo. Um outro exemplo seria o seguinte, nós temos aqui a 3t, né? Então, nós temos uma coisa mais inclinadinha, na verdade a inclinação era para o outro lado, né? Uma coisa assim. E aí você tem aqui o seu x, e você quer calcular, então, quem seria f de x. Aqui em cima é 3x, porque é justamente o que a função faz. Ela pega alguma coisa e multiplica por 3. Essa área eu sei calcular, é base vezes a altura dividido por 2. Então, isso seria 3x vezes x, a altura vezes a base, dividido por 2. Que é igual a 3x² dividido por 2. Note novamente que se eu derivar a fx, a derivada disso dá exatamente... melhor, vamos escrever aqui. A f' de x, ela é exatamente 3x². Ou melhor, 3x. 3x.
que é exatamente o que está aqui dentro com um outro nome, né? Com uma outra variável. E por aí vai. Eu vou deixar esse exemplo aqui para vocês praticarem. 3t mais 5, dt, 0x, vocês vão encontrar esse mesmo comportamento. E a pergunta é, será que esse comportamento se repete? Ou seja, toda vez que eu calcular, né, a f de x grande e fazer a derivada dela, eu vou voltar na f de t que está aqui dentro, só trocar aqui o t por x, isso que vai aparecer aqui? Será que isso sempre acontece? E, de fato, sim. De fato, esse aí é um resultado principal aí do cálculo diferencial integral. É uma das bases, né, dos pilares do cálculo, que é o teorema fundamental do cálculo. E ele diz o seguinte, né? Se nós temos aí uma função contínua, né, definida aí no intervalo AB, e se nós considerarmos essa função f grande definida no mesmo intervalo AB, né, definida da forma como a gente definiu, é uma função que calcula a área abaixo do gráfico f, do gráfico da f, entre a e x e acima ou abaixo do eixo x, ou melhor, a soma das áreas acima e abaixo do eixo x. Então, o teorema do cálculo nos diz que a f é diferenciável em AB, ou seja, nós podemos encontrar a derivada, né? A derivada existe. E a derivada é justamente f de x, ok? Então, mais uma vez, o teorema fundamental do cálculo diz o seguinte, pega uma função qualquer, por exemplo, f de x igual a x. Monte uma função f que calcula as áreas, né? Ali de a até x. Essa função ela é diferenciável e a derivada dela é a própria f que está aqui dentro, ok? Tudo bem. Então, com esse resultado, né, nós podemos aí introduzir aí o conceito de primitivas. O que seria a primitiva de uma função? Né? Ou um outro nome também muito usado aí em alguns livros, antiderivada. Né? Então, a primitiva é simplesmente uma função f grande, né? Definida no mesmo intervalo da f pequena, tal que a f' grande dá a f pequena, ou seja, uma primitiva dessa função f aqui, né, você começa com a f pequena, uma primitiva para essa, é uma outra função que quando você deriva, você chega nela, ok? Por exemplo, né, a função f de x igual a x ao cubo, você tem essa função aqui, f de x igual a x ao cubo, se você derivar x a 4 dividido por 4, né, pela regra aqui da potência, o 4 cai, aqui em cima fica 3, mas nós temos aqui, né, um 4 dividindo aqui. Então, vai ficar x cubo. Ou seja, a derivada dessa é x ao cubo, que é exatamente o que está ali. Ok? Então, x a 4 dividido por 4 é uma primitiva da função f de x igual a x ao cubo. Ok? Mas, note que se eu somar aqui um 5, né? Se eu colocar aqui x4 dividido por 4 mais 5, quando eu faço a derivada, eu também chego em x ao cubo. Então, na verdade, a primitiva ela não é única, né? Ou seja, eu tenho uma família de primitivas para a minha função f. Então, se eu conheço uma primitiva, basta eu somar uma constante e vou ter ali uma família de primitivas para a minha função f. Um outro exemplo aí, a gente pode olhar aí para a função cosseno, né? Temos aí a função cosseno, a derivada uma função cuja derivada quando você deriva dá o cosseno, claramente aí é a função seno, né? Quando você olha para o seno, deriva essa função, eu chego no cosseno. E aí eu posso somar uma constante para ter toda a família de primitivas. Ok. Então, o comentário, né? Em geral, uma função f admite uma infinidade de primitivas sobre o intervalo. E
uma vez que você conhece uma primitiva, você conhece todas. É só você somar aí uma constante arbitrária à sua primitiva, ok? Ok, uma vez que já está apresentado esse conceito de primitivas, motivado pelo teorema fundamental do cálculo, que é motivado de perceber que quando eu faço a integral de 0 até x de uma função, eu obtenho uma outra função grande, f, cuja derivada volta na mesma função, né? Ou seja, derivada e integral são processos inversos, né? Isso que é digamos, isso que mostra que esses processos são inversos. Nós vamos agora então definir a noção de integral indefinida da função f. Então a noção de integral, a integral indefinida de uma função f é simplesmente aí a primitiva dessa função f. Então o símbolo agora não tem aqui os limites, né? Não tem aqui o a e o b, né? Esses limites não aparecem. E a integral é simplesmente uma função f, tal que quando você deriva essa função f, você volta no que estava aqui dentro. Ok? Digamos, é o processo inverso da derivada. Ok. E nós temos aí as mesmas propriedades que nós apresentamos aí na aula passada da integral indefinida, nós também temos aí para as integrais definidas. Afinal de contas, né, o conceito veio, né, quando você olha aqui para o conceito, para o teorema fundamental do cálculo, né, o conceito de integral definida, ou melhor, o conceito de integral indefinida vem do conceito de integral definida, né? Vem aí do cálculo de áreas, né? Então, a justificativa é que as mesmas propriedades que nós usamos lá para integral indefinida, ou melhor, integral definida, a soma de integrais, a constante sai para fora, também funciona aqui, também são válidas para integral indefinida, ok? Então aqui, apenas para ficar claro, né, a integral indefinida é uma nova função, ok? Então a integral definida, ela aqui é uma nova função. Isso aqui é uma função. Já a integral definida, eles têm um valor, ela está definida, é um número, ok? Que nós vimos lá na primeira parte. Então existem dois tipos de integrais, né? As indefinidas, que são funções, e as definidas, que são números. Apenas para ficar claro essa distinção, ok? Tudo bem. E aí, como eu comentei, né, as mesmas propriedades são válidas. No caso aqui, a constante, primeiro você separa na soma, então vai ficar a integral de alfa f de x dx mais integral de beta g de x dx. E agora isso aqui é uma constante, eu posso tirar ela para fora. Aqui também posso tirar. E aí eu chego nessa forma que está aqui, ok? Tudo bem. E uma vez que nós temos então a integral indefinida, né, a noção de integral indefinida, nós ampliamos mais ainda a nossa capacidade de calcular integrais. Por exemplo, né, vamos calcular a integral aí indefinida de x dx, essa integral que aparece aqui. Então, como é que a gente faz? Nós estamos então procurando uma função f cuja derivada seja exatamente x. Bom, essa função é fácil. Essa função é x² sobre 2. E aí eu acrescento uma constante porque, na verdade, uma vez que você conhece uma primitiva, você tem aí uma família. Então, essa integral então é x² sobre 2 mais c. Continuando então, essa outra integral. Como é que a gente resolve essa outra integral? Bom, simples. A gente pode separar na soma, né? Separamos na soma x² dx mais 1 dx. Quem que é a função cuja derivada da x²? É x³ sobre 3. Quando você deriva, esse 3 cai, vai ficar 3x, aqui vai ficar um 2, esse 3 corta, e você tem x2, ok? Então, é x3 sobre 3. E a integral de 1, quem que é? É x. Quando você deriva
o x você cai em 1. E aí você acrescenta uma constante. Então aqui vai ficar x cubo sobre 3 mais x mais c. Ok. Vamos agora calcular essa integral, né? Vai ficar aí essa integral 2x3 mais 7x quadrado mais 3x mais 5. A mesma coisa, você separa, se você quiser separar, né? Na integral da soma. Então, são várias integrais, né? Integral 2x ao cubo dx, mais integral de 7x quadrado, mais integral de 3x, mais a integral de 5 dx. Resolve cada uma delas e você encontra aí o resultado, ok? Vou deixar de exercício para vocês, né? Por exemplo, essa aqui seria 5x, essa outra aqui seria, por exemplo, 3x quadrado sobre 2, essa outra seria x ao cubo sobre 3 vezes 7, e essa outra seria x4 sobre 4, 2. Esse 2 corta, ficaria um 2. Pronto, já resolvemos. Então, ficaria, então, x4 sobre 2 mais 7x cubo sobre 3 mais 3x quadrado sobre 2 mais 5x, e agora a gente acrescenta a constante. Um pouquinho grande essa integral, mas facinho, ok? Muito bem. Por fim, essa integral, bom, essa é fácil, né? Quem é a função cuja derivada dá o cosseno? Bom, quando você deriva o seno de x, isso dá o cosseno. Então, essa integral foi bem fácil, ok? A integral do seno, bom, essa também é fácil, né? Se você derivar o cosseno, menos o cosseno, ou melhor dizendo, né? Você vai chegar aí no seno. Então, essa integral também é fácil. Então, percebam que aqui a gente está fazendo um processo inverso da derivada. Estamos achando aí quem é a função, né, quando eu derivo, dá o que está aqui dentro, né? Estamos fazendo aí um processo inverso. A exponencial é a própria exponencial, né, porque a derivada da exponencial é ela mesma. E, por fim, nós temos aí um exemplo grande, né? Eu vou deixar para vocês como exercício esse, porque, essencialmente, você vai quebrar aí na soma de 4 integrais, mas cada uma delas a gente já resolveu aí acima, né? Já resolvemos aí a exponencial, aqui tem uma constante, ela sai para fora, multiplicando. Já resolvemos a seno, já resolvemos funções polinomiais. Então, fica aí como exercício essa integral, ok? Bom, então na próxima aula, aí, no nosso próximo vídeo, nós vamos ver aí a relação da integral definida com a integral indefinida. Como que a gente pode usar a integral definida para calcular áreas, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Até mais.